Imagine um mundo tão vastamente diferente do nosso que parece quase outro mundo. Um reino onde as pessoas viviam por séculos, onde as paisagens antigas permaneciam intocadas pelos oceanos que conhecemos hoje e onde o relacionamento da humanidade com Deus estava em um momento crítico. Um tempo em que a maldade abundava e anjos caídos interagiam com os humanos como nunca. Um tempo em que gigantes caminhavam pela terra. Um tempo em que os Nefilim viajavam e vagavam pelo mundo. Um tempo em que animais, hoje extintos, ainda habitavam o planeta. Esse era o mundo antes do grande dilúvio. Bem-vindos ao canal. As Escrituras não reveladas, e no vídeo de hoje, enquanto mergulhamos nesta mensagem, viajaremos para essa era misteriosa do nosso passado ancestral. Uma era envolta em mistério, fascínio e lições profundas para todos nós. Fique comigo até o final e já curte esse vídeo para que possamos entender como era o mundo antes do dilúvio e que realmente aconteceu. O tempo antes do dilúvio, frequentemente chamado de período antediluviano, nos oferece um vislumbre de uma humanidade notável por sua longevidade, mas preocupante em sua decadência moral. As Escrituras nos dão vislumbres breves, mas profundos desse período, pintando um quadro de imensa maldade e graça divina. Mas o que realmente aconteceu nesses dias distantes? Como era caminhar pela terra ao lado de figuras como Adão ou Matusalém? E o que podemos aprender, vivendo milhares de anos depois, ao refletirmos sobre esse mundo há muito perdido? Nos primeiros capítulos de Gênesis, encontramos um retrato cativante de um mundo muito diferente do nosso. Um mundo onde seres celestiais interagiam com a humanidade e tomavam as filhas dos homens como esposas, produzindo descendentes de grande estatura e habilidades. Um mundo onde a alma coletiva da humanidade inclinava-se fortemente à corrupção e à violência. Para entender o evento catastrófico do dilúvio, primeiro precisamos compreender o clima físico e espiritual do mundo antediluviano. Em Gênesis 6, versículos 1 a 5, podemos ler um relato breve, mas profundamente misterioso. Os filhos de Deus, frequentemente interpretados como anjos caídos ou seres celestiais, viram as filhas dos homens e as tomaram como esposas. O resultado dessas uniões antinaturais foi o surgimento dos Nefilim, descritos como heróis dos tempos antigos, homens de renome. Esses seres não eram apenas figuras influentes das histórias antigas, mas seres de tamanho significativo e, presumivelmente, de força e habilidades incomuns. O termo Nefilim é frequentemente traduzido como gigantes, pintando uma imagem desses seres como figuras imponentes, possivelmente possuindo habilidades além das dos homens comuns. É importante notar que os filhos de Deus não são os Nefilim, e os Nefilim não são anjos. Essa distinção é muito importante. Os Nefilim são o produto da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Isso intriga muitas pessoas, que se perguntam como um ser espiritual como um anjo poderia produzir um ser material como os Nefilim. Mas, se pensarmos bem, tudo o que conhecemos foi criado por um ser invisível e eterno, o Deus Todo-Poderoso. Os anjos mencionados em Gênesis 6 deixaram suas posições no céu para cometer imoralidade na terra. Esses anjos provavelmente são aqueles mencionados em Judas, capítulo 1, versículo 6. E os anjos que não guardaram seu estado original
mas deixaram sua própria habitação. Ele reservou em algemas eternas, sob a escuridão, até o juízo do grande dia. Mas a presença dos Nefilim e as ações dos anjos caídos eram apenas a ponta do iceberg, no que diz respeito à degradação moral do mundo antediluviano. Ao mergulharmos mais fundo nas Escrituras, o relato pinta um cenário sombrio sobre a capacidade do coração humano para o mal. Gênesis capítulo 6, versículo 5, declara: O Senhor viu que a maldade do ser humano tinha se tornado grande na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era sempre e somente para o mal. Essa descrição é assustadora. Cada pensamento, cada inclinação, completamente consumidos pelo mal o tempo todo. Você consegue imaginar um mundo assim? Deixa seu comentário. Você não acha que nosso mundo atual está se assemelhando a essa era no que diz respeito à maldade e corrupção? Era uma era em que vidas humanas duravam séculos e, portanto, os caminhos da maldade se prolongavam por centenas de anos. A presença dos Nefilim apenas intensificou essa corrupção, criando um mundo saturado de maldade. Ainda assim, em meio a tanta escuridão, o relato bíblico nos oferece esperança. Apesar do caminho de corrupção escolhido pelo mundo, indivíduos como Noé encontraram favor aos olhos de Deus. Enquanto refletimos sobre o mundo antes do dilúvio, aprendemos como a humanidade pode se distanciar de Deus. Isso nos serve como um alerta para buscar sua presença em nossas vidas e não perder de vista nosso verdadeiro propósito e destino. Nos tempos que antecederam o grande dilúvio, a Bíblia descreve um mundo que, em muitos aspectos, desafia nossa compreensão moderna. Um dos aspectos mais marcantes da era antediluviana era a extraordinária longevidade da vida humana. As pessoas não viviam apenas um século, elas viviam por vários séculos. E embora isso possa parecer apenas um detalhe na narrativa maior, as implicações dessas longas vidas eram profundas, tanto espiritual quanto socialmente. Considere Matusalém, um nome familiar para muitos, mesmo que seja apenas pelo fato de ele deter o recorde de maior longevidade humana na Bíblia, incríveis 969 anos. Mas há muito mais na história dele do que apenas uma idade impressionante. O nome Matusalém é rico em significado. Embora estudiosos debatam a interpretação exata de seu nome, uma proposta é: sua morte trará algo, sugerindo que, ao morrer, algo significativo ocorreria. Conforme a linha do tempo se desenrola, a morte de Matusalém parece coincidir com o início do grande dilúvio, implicando que sua longa vida foi um período de paciência divina antes de um evento crucial. Agora, imagine as implicações de vidas tão longas em um nível espiritual. Pessoas como Matusalém seriam testemunhas vivas de tempos anteriores. Ele era neto de Adão, o primeiro homem. Isso significa que histórias sobre a criação, o Jardim do Éden e as primeiras interações da humanidade com Deus poderiam ser transmitidas diretamente de suas fontes originais, não como lendas distantes, mas como relatos de primeira mão. Os ecos das intenções originais de Deus para a humanidade e o peso da sua queda ainda estariam muito vivos naquela época. De uma perspectiva social, a estabilidade proporcionada por vidas tão longas poderia ter efeitos tanto positivos quanto negativos. Por um lado, a sabedoria acumulada por séculos estaria diretamente acessível.
Os anciãos não seriam aqueles que viveram 70 ou 80 anos, mas centenas de anos, com experiências e aprendizados que abrangeriam muitas gerações. As famílias cresceriam sob a orientação de patriarcas e matriarcas que tinham visto e aprendido muito. Por outro lado, se alguém estivesse comprometido com caminhos de maldade, sua influência poderia persistir por muito mais tempo, levando clãs inteiros ou comunidades a caminhos de rebelião contra Deus. Em um nível prático, as dinâmicas dos relacionamentos familiares e da aquisição de habilidades seriam completamente diferentes. As relações teriam camadas que não conseguimos compreender plenamente hoje. Como seria se relacionar com seus tataranetos e eles com você, se todos fossem contemporâneos? Considere também as artes, ofícios e habilidades que poderiam ser dominados em centenas de anos. O nível de especialização alcançado seria muito além do que podemos imaginar hoje. No entanto, apesar de todas as vantagens potenciais de uma vida tão longa, a Bíblia pinta um quadro não de uma utopia, mas de um mundo em séria decadência moral. Apesar do acesso direto à sabedoria e aos relatos de encontros divinos, a humanidade, de modo geral, afastou-se de Deus. Ao refletirmos sobre essa era, Matusalém se destaca como um símbolo. Sua vida, marcada por sua duração incrível e pelo significado de seu nome, serve como um testemunho da paciência de Deus, de seus planos intricados e de suas mensagens que às vezes se estendem por séculos. No final, não era o número de anos vividos que importava mais, mas o estado do coração e o alinhamento de cada um com a vontade de Deus. Agora, voltemos nossa atenção para o cenário e a atmosfera do mundo naquela época. A Bíblia descreve vividamente o comportamento da humanidade e as interações de Deus com ela nesse período, mas fornece poucos detalhes sobre as condições físicas da Terra. Contudo, com base em uma combinação de escrituras, hipóteses científicas e conjecturas históricas, algumas teorias foram desenvolvidas sobre o cenário e o clima do mundo antediluviano. É importante notar que essas são apenas teorias e não estão explicitamente declaradas nas Escrituras. Vamos avançar com cautela, reconhecendo que, embora essas ideias ofereçam possibilidades intrigantes, elas permanecem especulativas. Uma das teorias mais interessantes diz respeito às condições atmosféricas da Terra antes do dilúvio. Alguns sugerem que a atmosfera poderia ter sido significativamente diferente, possivelmente contribuindo para as longas vidas mencionadas em Gênesis. Outra teoria fascinante gira em torno da geografia da Terra. Hoje, temos continentes separados por vastos oceanos, mas será que o mundo sempre foi assim? Escreva nos comentários o que você acha dessa teoria. Alguns especulam sobre a existência de um único supercontinente durante a era antediluviana. Essa ideia não se baseia apenas em considerações bíblicas, mas também na teoria científica de placas tectônicas, que sugere que os continentes já estiveram unidos em uma grande massa de terra conhecida como Pangeia. Integrando isso à narrativa bíblica, alguns propõem que esse supercontinente começou a se dividir durante ou logo após o dilúvio, mudando para sempre a paisagem do nosso planeta. Essa transformação sísmica poderia estar alinhada com a natureza catastrófica do dilúvio, que foi mais do que apenas uma tempestade intensa, mas uma reconfiguração completa da Terra como a humanidade a conhecia.
Considerar essas teorias nos oferece um cenário potencial para os primeiros capítulos de Gênesis. Mas é essencial lembrar que essas ideias são conjecturas sobre as verdades reveladas e não reveladas nas Escrituras. O mundo antes do dilúvio é uma das eras mais misteriosas e sombrias da história bíblica. É um período que mistura beleza, corrupção, intervenções sobrenaturais e juízo divino. Ao contemplarmos essa época, somos lembrados da necessidade de permanecermos fiéis a Deus em meio a um mundo que frequentemente se desvia de seus caminhos. Que essa história nos inspire a buscar a Deus, a aprender com os erros do passado e a viver de forma que honre ao Criador, mesmo em tempos de escuridão. Agora, eu gostaria muito de saber o que você pensa sobre essa teoria. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Assim, esse vídeo chegará a mais pessoas. Que Deus os abençoe a todos e até o próximo vídeo.